Experienciar a doença e a morte de alguém com quem convivemos de perto e principalmente que amamos verdadeiramente é algo inexplicável. Neste momento em que começo a colocar no papel essa fase de minha vida, final de agosto de 2023, faz exatamente 10 meses que meu marido morreu. Para mim, muito tempo sem conseguir verbalizar ou tomar alguma atitude, mas creio seja o período incubatório para o amadurecimento e vivenciar outras experiências similares. Vive-se tão intensa e exaustivamente quando se está cuidando de alguém que o foco da vida muda. Só pensamentos em cuidar e dar carinho, em deixar menos árido o caminho daquela pessoa que está passando pela doença. Nesses tempos, importante cuidar de nós mesmos. Mas mesmo cuidando-nos é diferente, porque ainda temos alguém que de nós depende. Chega o momento da partida do ente querido. Não temos opção além de deixá-lo ir com tranquilidade. Querer mantê-lo conosco é puro egoísmo. Estar em luto é algo muito pessoal. Há tantos estudos sobre isso, tantos livros, declarações. A psicologia até coloca fases e alguns tempos de duração. Uns dizem que são pelo menos 6 meses, outros que pode durar até 2 anos. Mas nada alivia o nosso sentimento. E vai de cada um, o tempo, as fases. E também a forma como lidar com a perda. São tantas as situações. O pai ou a mãe que morre de repente, deixa filhos, marido, esposa, toda uma estrutura familiar se rompe em um segundo. Não houve tempo para nada. Um filho que se vai para nós precocemente, por uma doença ou também de forma trágica e rápida. Como deve ficar o coração desses pais que tinham a esperança de ver seu rebento crescer e lhes dar orgulho de uma vida bem-sucedida? Por que tão pouco tempo? A partida de um idoso, dependendo das circunstâncias, é um alívio para todos. Convenhamos, a sociedade não foi preparada para cuidar de seus idosos. Quando os pais envelhecem, os filhos estão no auge de suas vidas e não têm tempo para cuidar de seus idosos. Raros os casos em que alguém da família pode ficar ao lado de seu ente mais velho. Interessante no meu caso, depois da minha experiência pessoal, a forma como passei a ver a doença, a morte e o luto dos outros. Já vi pessoas aceitando e permanecendo em paz, mas também vi pessoas rejeitando a possível perda do outro de tal forma que até mesmo o remédio recomendado para aliviar a dor deixa de administrar, não por maldade, mas por não aceitar a doença do outro. E se observa o sofrimento do paciente e do cuidador, que se consome junto. Quando existe doença que se prolonga, penso que o luto já começa no momento em que se reconhece que não existe volta. Se aceitarmos que o tempo do outro se finda, é difícil, muito difícil, porque estamos na iminência de alterar nossa vida confortável. Tudo vai mudar mais ainda do que já mudou. Mas aí começam as tais fases do luto que os psicólogos tanto falam e tentam auxiliar as pessoas que os procuram. Não somos deuses. Não somos insuperáveis. Não temos o poder sobre a vida. Sim, tudo vai mudar mais ainda. Mas sobreviveremos a isso de uma forma ou de outra. Então, aceitar os fatos da vida é o primeiro ponto. Ouvi pela primeira vez essas palavras de um psiquiatra em uma sessão de terapia com meus cerca de 26 anos de idade. Nascemos e morreremos sozinhos.
Sinceramente, não gostei naquele momento de ouvir isso. Porém, sempre me recordo dessa frase em momentos impactantes de minha vida. Não importa a raça, situação econômica ou local. No momento do nascimento, cabe única e exclusivamente à criança respirar e assim nascer com vida. Todos os aparatos e pessoas envolvidas não conseguirão interferir nisso. Nascemos sozinhos e por nós mesmos. E como morreremos? Só. Pessoa alguma poderá tomar nosso lugar ou fazer qualquer interferência nesse momento tão sublime de nossas vidas como o dia do nosso nascimento. Com o amadurecimento e presenciando partidas de nossos entes queridos, constatamos a veracidade dessa máxima. Nascemos e morreremos sozinhos. Sempre ouvi dizer que a pessoa sabe a hora da sua morte. Alguns despedem, outros se revoltam, outros simplesmente apagam. Presenciar essa partida é algo indescritível e irreversível. É interessante. Sabemos que todos morreremos, mas sempre nos deparamos com a comoção geral em um velório. Por quê? Se sabemos que a única coisa certa em nossa vida é a nossa morte, por que não deixá-la acontecer? As pessoas sabem quando vão partir. E nós que cuidamos também podemos participar desse momento se respeitarmos o tempo do outro. Tulo estava doente, literalmente lutava contra um câncer incurável. Desejava vencer. O tempo da doença foi uma experiência maravilhosa para nós dois e principalmente para ele, que pôde se reconectar aos seus ancestrais e significar sua estadia aqui conosco da forma como veio, deficiente visual. E foi muito interessante a nossa última conversa. Sim, conversávamos muito e sempre sobre tudo. E nessa última conversa, ele compreendeu que possivelmente as pessoas que não o trataram com decência apenas podiam estar com medo dele, de como tratá-lo. Era 12 de outubro de 2022. A partir daquele instante, até o dia 26 daquele mesmo mês, o corpo de Tulo foi se desligando naturalmente, conforme ia retirando de si as preocupações com o trabalho e com seus sentimentos. Talvez ele ainda estivesse ligado e preocupado comigo. Recordo-me dos últimos 2 dias, seu corpo inerte na cama, mas continuávamos a conversar pelo coração. Consegui ouvi-lo plenamente me perguntando: e você, como ficará? Ele sabia que eu sofria por sua partida, embora eu tentasse ser forte ao seu lado. Foram intensos os últimos dias. Fiquei ao seu lado todos os instantes, cuidei do seu conforto corporal com muito cuidado e carinho e continuei a conversar com ele de forma amena e delicada. Alguns momentos antes dele partir, segurei sua mão, rezei com ele e pedi para que ele fosse com tranquilidade, observando que fora do seu corpo ele poderia enxergar, caminhar livremente e não ter dores, e que eu ficaria bem. Já fazia alguns dias que eu não dormia. Umedeci seus lábios, fazia isso constantemente para que não ressecassem. E deixei-o por alguns instantes. Fui me recostar na sala e adormeci. Acordei algum tempo depois, sob o silêncio da casa. Tulo havia partido. Sozinho. Era madrugada, chamei meu irmão, avisei o médico, comuniquei a funerária. Enquanto esperávamos, eu e meu irmão trocamos tudo. Colocamos a roupa que ele mais gostava. E Divaldo improvisou uma faixa com um lençol,
fechando sua boca para manter sua mandíbula alinhada. Últimos tratos corporais, com decência e carinho. Duas amigas que na época estiveram bem presentes nesse último caminhar de Tulo, também vieram bem cedo, por si só. Até pareceu que Tulo as havia avisado para não me deixar sozinha. São momentos em que não se tem tempo para sentir, apenas agir. Nos primeiros instantes pós-morte de um ente querido, se cabe a nós os preparativos para o funeral e enterro, temos muitas coisas para fazer. Acertar com a funerária, escolher o caixão, as flores, o salão, verificar o atestado médico para obter autorização de abertura de túmulo. Esperar a parte administrativa do cemitério abrir para as providências também fez parte nesse momento. Enquanto isso, amigos, colegas, conhecidos, parentes vão sendo avisados. Uma verdadeira corrente se faz. Ali nos damos conta o quanto nosso ente ou nós somos queridos. Pessoas aparecem por ele ou por nós. Alguns ficam para nos fazer companhia, outros passam para um abraço. Não dá tempo para nada. Apenas esperar o momento do enterro chegar no aconchego de quem pôde estar lá. Não é fácil retornar à nossa casa e não mais encontrar nosso companheiro. Não é fácil decidir dormir na mesma cama em que ele ficou seus últimos dias. Não é fácil olhar para sua bancada de trabalho e ver todos os seus equipamentos ali. Não é fácil olhar para seus pertences pessoais. Não é nada fácil. Mas temos opções em nossas vidas. Prometi que ficaria bem e deveria fazer de tudo para que isso acontecesse. As primeiras providências foram com suas roupas e sapatos. Enquanto esperava o escritório do cemitério abrir, voltei para casa com uma das amigas e retiramos todos os seus pertences do quarto, inclusive roupas de cama, travesseiros, toalhas. Após o enterro, tive de passar em uma loja para comprar um jogo de roupa de cama e um travesseiro para mim. Em seguida, com meu irmão, colocamos todos os pertences de Tulo no carro e levamos a um centro distribuidor a maioria das roupas usadas. As roupas novas e de pouco uso, meu irmão distribuiu entre ele e sobrinho. E nesse momento, temos de ser fortes. Amigos ofereceram seus lares para eu dormir a primeira noite fora de casa. Mas a minha casa continua ali e não tenho para onde ir. Naquele momento, seria melhor enfrentar o meu voo solo, já nesse primeiro dia. Dia seguinte, foi o momento de descaracterizar a bancada de trabalho dele, o armário com suas coisas profissionais. Confesso que ainda não consegui assumir um de seus computadores que deixei para utilizar, mas com o tempo conseguirei. Continuo minhas atividades no meu lugar em nosso escritório, ou CPD, como o Dulo brincava, Centro de Pirataria Desenfreada, ao invés de Centro de Processamento de Dados. Descaracterizei também a sala da casa, onde Tulo passou sua maior parte dos últimos dias de vida. Pronto. Respira e segue. Fora todos os sentimentos que nos envolvem nesse momento, tem a parte burocrática. Atestado de óbito, rescisão de contrato de trabalho do marido, pensão, inventário. O quanto antes fizermos, antes vamos delineando nossa nova vida. Contas em nome do marido, telefones a serem desligados, transferidos, internet, contas bancárias, tanta coisa. Tentar não deixar nada de lado. Tentar fazer o mais rápido possível. Ele se foi,
Quanto menos pendência, melhor. Agora é voo só. Então os dias passam e cada um daqueles que estiveram mais perto vai cuidar da sua vida e voltamos à solidão. Pouco se consegue fazer, embora com o coração tranquilo, dúvidas surgem. Um vazio fica. Sempre estamos planejando algo com aqueles com quem estamos. De repente, tudo desplanejado por Deus. O que fazer? Como fazer? Onde motivar-me? Por que ou para que atiçar novas coisas para mim? Ao mesmo tempo, dúvidas surgem. Será mesmo que fizemos de tudo? Por que para ele foi um tipo de tratamento e vemos outros para outras pessoas? Não poderia ser daqui a 10 anos? Por que agora? As questões do passado podemos tentar perguntar para os médicos que cuidaram do nosso ente querido. Mas as questões para o futuro só cabe a nós decidir e efetivar o movimento. Procurar coisas para fazer, manter-se em atividade. Entendo que é muito importante. Ainda penso, não posso paralisar. Em particular, após o falecimento de Tulo, dediquei-me a cuidar de minha mãe. Enquanto ele estava vivo, estava dividindo os horários com Tulo e ela. E quando ele já necessitava integralmente de mim nos últimos dias, meu irmão, além de me ajudar, ficou sozinho com a mãe. Outro irmão veio por alguns dias para ficar com ela. Então, cada momento temos de nos ajeitar. Meio que voltou à rotina, acordar e ir para a casa da mãe até o irmão voltar do trabalho. Procurava atividades na casa e estar ao lado da mãe, já com 94 anos. E há 6 meses havia ficado internada com Covid e estava restabelecendo sua memória. Exatamente 30 dias após Tulo partir, foi a vez da mamãe. E também foi muito interessante, porque, embora ela fosse uma pessoa muito fechada, pouco falava de si e seus sentimentos. 3 dias antes de falecer, estava eu retirando a roupa da máquina e colocando no varal, e ela veio, ficou me olhando e disse ter raiva por não poder mais fazer esse serviço. Com muito carinho, parei o que estava fazendo, olhei para ela e disse que eu, naquele momento, estava agradecendo por poder fazer aquilo por ela, que tanto fez por mim e pelos meus irmãos. Voltei a estender as roupas e continuei falando. Entendia que ela deveria também agradecer por poder estar ali, de pé, ainda caminhando sozinha, mesmo que de andador. Agradecer por ter podido trabalhar tantos anos e que agora era o momento dela descansar. Não mais falou comigo sobre si. Mas dali em diante, iniciou o seu desligamento, diminuindo o seu apetite, não se interessando nem por jogar baralho, que ela tanto gostava, mas ainda manteve sua teimosia. Teve um incidente no banheiro e quebrou a tíbia próximo ao pé. Foi levada ao hospital, foi operada no dia seguinte, bem cedinho. Retornou ao quarto e estava com 2 dos meus irmãos, conversando, perguntou de todos como sempre. Pediu para ver a missa pela TV e adormeceu. Novamente, todos os procedimentos. Confesso que até foi mais fácil. Uma segunda perda em 30 dias. Nem sei se senti ou não. Parecia estar anestesiada. Nos dias seguintes, a rotina foi de esvaziar o apartamento em que ela morava com meu irmão mais novo e acolhê-lo em casa, mais o gato. Até que esse meu irmão se restabelecesse para dar novo rumo à sua vida, pois desde que meu pai faleceu em 2001,
Edivaldo ficou com minha mãe em dedicação exclusiva. Num primeiro momento, logo após o falecimento de Tulo, não me senti com segurança para cuidar dos afazeres profissionais, transferindo para colegas tais responsabilidades. Não estava dando conta de mim, quiçá de outrem. Portanto, respeitar-se é muito importante. Dar-se um tempo também. Então, tirei férias de tudo e de todos. Passei a fazer somente o essencial e o que me dava prazer em fazer. Agora não tenho mais pessoas que dependem de mim. Não preciso mais me violentar intimamente para estar presente em eventos ou com pessoas. É momento de reflexão, de me auto-olhar e buscar o melhor para mim. O que quero? O que gosto? O que não quero? O que não gosto? Numa tarde no final de janeiro de 2023, na casa de uma amiga, sob densa chuva, apareceu um cachorro na área. Estava assustado. Em determinado momento, se aproximou da porta da sala, que estava aberta, colocou as patas dianteiras na soleira e, com a cabeça colada ao chão, olhou para mim como se pedindo ajuda. Irresistível. O irmão de Clarice, a amiga, colocou-o numa caixa onde permaneceu quieto. Levamos a uma clínica veterinária. Tinha um enorme tumor na barriga. Lá verificou-se tratar-se de uma cadela e não um cão. Ficou internada para hidratação e tratamento. Estava com câncer. Foi operada e depois recebeu quimioterapia. Candy recuperou-se e está aqui conosco. Ela, Fischer, o gato, eu e meu irmão. São duas alegrias em nossas vidas, principalmente para Edivaldo. Candy está sendo essencial. Foram alguns meses para reavaliar a vida financeira, acertar coisas, enxugar outras. Aos poucos também fui me recuperando, já conseguindo raciocinar e dar andamento a alguns trabalhos. Mas o ritmo é outro. O foco é outro. Daqui para frente será do meu jeito. Não tenho mais para quem compartilhar dúvidas, esperar sugestões ou apoio. Chorar faz parte. Chorar de saudade. Saudade boa. Já tinha ouvido falar que quando uma mulher enviúva, muitas amigas casadas somem. Nunca fez sentido isso na minha cabeça. Mas é verdade, em parte. O fato é que um acontecimento de morte de alguém que está muito próximo nos modifica. Passamos a enxergar o mundo de outra forma. Coisas que faziam sentido não mais nos motivam. E com isso, pessoas que compartilhavam parte de nossas vidas continuam suas caminhadas e, em verdade, também somos nós que nos enveredamos por outros caminhos. Seremos sempre órfãos e viúvos. São marcas modificadoras e que motivam pessoas a ir embora e outras a se aproximarem. Mas essas marcas não podem nos paralisar. Faz parte da vida. E devemos nelas nos inspirar para continuar a procurar nosso lugar. Verdade seja dita, em qualquer interação que fazemos com alguém, retornamos para casa diferentes. Qualquer relacionamento que seja, uma pessoa transmite a outra parte de si e vice-versa. Imagine uma convivência de muitos anos, qualquer que seja, pai e filho ou filha, mãe e filho ou filha, irmãos, tios, sobrinhos, primos, namorados, marido e mulher. Sempre há uma troca. Portanto, quando saímos de um relacionamento, não somos mais os mesmos. A mudança é constante. E após tantos anos ficam as cicatrizes e as plásticas adquiridas da pessoa com quem partilhamos nossas vidas.
Cicatrizes, porque está claro que nosso comportamento atual foi influenciado pelo do outro. Adquirimos novos pensamentos e condutas. E plásticas, porque embora fossem de nossa essência muitas coisas, o outro também nos influenciou a melhorá-las, mantê-las ou fazê-las desaparecer. E agora é voo solo. Mas não somos o que éramos. É um recomeçar paradoxalmente com tanta bagagem de vida. Não é fácil, mas não é impossível. Ainda há algo por fazer. No começo destas reflexões mencionei o amor verdadeiro. Creio que para minha felicidade tenha vivido um amor verdadeiro com meu marido. O Dr. Google traz o significado da palavra amor. Sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Mas o amor verdadeiro para mim vai além. A definição erudita de amor está dividida em 3. Amor eros, amor philos e amor ágape. Em síntese, as definições para os 2 primeiros amores são: o amor eros é a paixão, que transmite o sentido de sensualidade e desejo entre 2 pessoas que se atraem. Philos é o amor de afeição por alguém, aquele que proporciona prazer e satisfação em fazer coisas agradáveis. É o amor em forma de amizade, onde impera o respeito. Entre um casal, esses 2 amores convivem simultaneamente, e muito bem. Há um início pela atração, mas a convivência vai ampliando o carinho, a afeição e o respeito, além de aparecer a cumplicidade. Dizem que quando a chama do Eros se apaga, um casal se mantém junto por causa do amor philos. Conosco não foi assim. O Eros esteve presente até o início da doença de Tulo, porque o philos foi sendo cultivado e ampliado por toda a nossa existência. Costumava dizer a Tulo que o amo muito mais agora do que na época em que nos conhecemos. E é verdade. Em nossa caminhada juntos, pudemos nos doar um para o outro, nos conhecer e nos aceitar como somos, sempre. Nunca teve o meu e o seu, mas sempre o nosso. Tudo conversávamos, tudo combinávamos, nada era escondido um do outro. Era muito bom estarmos juntos e era muito tranquilo e bom também quando não estávamos juntos. Nunca houve discussão entre nós, apenas conversas e nunca deixamos para o dia seguinte qualquer dúvida que surgisse. Nossas últimas palavras da noite, boa noite, eu te amo. Nossas primeiras palavras da manhã, bom dia, eu te amo. Foi uma vida perfeita? Creio que sim. Mesmo às vezes tendo de ceder para atender os gostos de tudo. Mas, por outras vezes, ele também cedia para atender aos meus. E vê-lo bem e feliz me deixava feliz. Então, chegamos na definição do amor ágape. Na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, há a descrição detalhada do que é o amor ágape. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando 2 pessoas em qualquer grau de relacionamento, familiar, amizade, casal, olharem-se um para o outro com o coração aberto, elas vivenciarão o amor ágape. Eu só discordo do verbo sofredor na descrição bíblica.
Para mim, não houve sofrimento ao olhar Tulo com bondade, sem inveja, com seriedade e respeito, tendo a humildade de ouvir o que ele sempre teve a dizer, ponderar e reconhecer que ele estava certo. E geralmente, quando ele discordava de mim, sempre estava com a razão. Aprendi a ouvi-lo sem irritação e acreditando sempre que ele queria o meu bem. E é uma verdade. O amor se folga com a verdade, sempre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta e para mim nunca houve sofrimento. Caminhamos juntos até os últimos instantes de tudo e agora tenho saudade. Saudade boa e gratidão por ter tido a honra de ser a escolhida para conviver com aquele ser iluminado, educado, inteligente, carinhoso, totalmente despojado de si. Chego a uma única conclusão. Que bom que não tive medo. Que bom que me abri completamente e pude viver plenamente com tudo. Um aprendizado que deixou cicatrizes e plásticas. Agora, continuar praticando o amor ágape em voo solo.